Ela foi uma das cidades mais importantes da antiguidade, berços de grandes matemáticos, poetas e filósofos como Sócrates e Platão. Ela é apenas o berço da civilização. Eu te convido a conhecer nesse vídeo Atenas, na Grécia. Não existem voos diretos que conectem o Brasil a Atenas, o que pode ser uma boa notícia. Isso significa que você vai ter que fazer alguma conexão em algum país da Europa ou do Oriente Médio. Então pode ser uma excelente oportunidade para você conjugar uma visita a Atenas, fazendo uma paradinha em Paris, em Madrid, em Londres ou em Istambul. A Acrópole é certamente o ponto turístico mais emblemático e famoso aqui de Atenas. O nome, não por acaso, remete a duas palavras gregas que a gente conhece um bocado sem perceber. Acro vem de alto, né, o ponto mais alto, e é daí que vem, por exemplo, acrofobia, né, que é o medo de altura. E também polis, acrópolis, que polis vem de muito, polis, politraumatismo, né, policultural, poliglota, né? E polis eram também as cidades, onde viviam muita gente, muitas pessoas, que daí veio política, daí veio polícia, né? Então a Acrópole era a cidade alta de Atenas. E o que a gente vê aqui na frente, embora se assemelhe muito a um teatro, na realidade é um Odeon. O Odeon era uma estrutura arquitetônica que lembra muito um teatro, mas na realidade era destinado apenas a apresentações musicais. Ele é do ano de 150 depois de Cristo, né? E já é da época romana. As colunas que a gente vê ao fundo são originais, mas obviamente essas cadeiras modernas foram reconstruídas, mantendo-se e respeitando-se as proporções originais desse Odeon, que abrigava até 5.000 espectadores. Uma coisa importante ao vir aqui é que você compre antes seus ingressos ou venha com uma excursão que já tem os ingressos, porque com isso você evita as filas para comprar seu ingresso. Você pega a fila apenas para subir, né? Outra coisa importante também é que você venha ou no início da manhã, nos primeiros horários, porque está mais fresco e talvez menos gente, ou ao final da tarde, não é? Quando o sol estará menos inclemente, você pode também curtir uma temperatura mais agradável e talvez menos lotado. E ali atrás de mim a gente tem o templo da deusa Atenea, a deusa fundadora aqui de Atenas, né? A gente vê aquele balcão ali com algumas esculturas. Na realidade, elas já são réplicas. A gente consegue encontrar alguns artefatos originais aqui, ou no Museu de Atenas, ou principalmente nos museus do mundo, principalmente no British Museum, que fica na cidade de Londres. Vale dizer que no começo do século XIX, por volta de 1801, um explorador britânico conseguiu coletar aqui diversas peças originais aqui da Grécia, aqui do Partenon, e levar para o British Museum. Esse é um problema, esse é um imbróglio diplomático clássico que muitos países têm com alguns museus europeus. O Egito tem esse tipo de problema, o Peru tem esse tipo de problema, aqui Atenas tem esse tipo de problema, porque eles consideram que muitas peças foram ilegalmente, indevidamente expatriadas e que elas deveriam retornar para os seus países de origem, né? Esses museus se defendem, dizendo que eles compraram, adquiriram legalmente, né? Que não foi uma expropriação, que eles adquiriram essas peças, né? Que se não fosse o trabalho deles, certamente esses tesouros arqueológicos estariam perdidos, depredados, como aconteceria em muitos países. Mas o fato é que hoje muitos países tentam reaver de volta essas esculturas e peças para os seus países de origem, como é o caso aqui de Atenas, na Grécia.
Partenon, essa área que eu estou aqui agora, da Acrópole, era considerado um local de culto, era um local monumental, construído aqui na Grécia Antiga, um local dedicado ao culto da Atena, né, a deusa que batiza aqui a cidade. Esse local está um pouco destruído, em ruínas, né? Em parte pelo tempo, a gente está falando aqui de mais de 2.500 anos, né? Em parte porque a Grécia se envolveu em muitas batalhas, né? A partir do século V a.C., né? Então aqui já teve influência, invasão persa, romana, dos espartanos, dos venezianos, dos otomanos, dos turcos, né? Então, ao longo dos séculos, ela foi sofrendo invasões, depredações. A gente teve até um episódio aqui que os venezianos ocuparam uma das colinas e bombardearam essa região aqui. De todo modo, o que a gente ainda tem aqui é uma mostra exuberante do quão avançados eram os atenienses em termos de arquitetura, em termos de construção. O que os historiadores hoje conseguem descobrir é que eles tinham uma técnica super avançada, já utilizavam o que a gente chama hoje de proporções áureas, tinham um conhecimento não só arquitetônico, mas matemático muito avançado. Isso aqui devia ser um local de tremenda opulência, né? Por exemplo, ali onde é o Partenon, haveria uma estátua da deusa Atena de 12 metros de altura, feita pelo maior e mais importante arquiteto e escultor da época, e inteiramente construída em marfim e ouro. O prefeito de Atenas parece o prefeito da sua cidade. Faz 2.500 anos que ele não manda calçar essas ruas aqui do Partenon. Isso serve de aviso para você. Venha com um calçado confortável e aprenda, adquira o hábito da caminhada, né? Se você quer ser um viajante e quer ser um viajante durante muito tempo, cuide da sua saúde. Faça caminhada, faz bem para a sua saúde e vai permitir que você seja um viajante mais longevo, né? Eu tenho visto aqui os europeus muitas vezes de mais de 80 anos, 85, subindo escada, descendo escada, né? E eu quero que você seja esse tipo de viajante também, mas para isso você precisa se manter ativo. Aqui fica no alto de um morro, de uma colina, né? São mais de 150 metros, mas você não sobe 150 metros, né? Porque a partir da base são cerca de 60 metros subindo. Tem alguns degraus, tem esse pavimento irregular, um absurdo, faz 2.500 anos que esse prefeito de Atenas não calça aqui, mas é a topografia do local, tá legal? Então fica a dica, cuide da sua saúde para você ser um viajante longevo. Qual é a melhor época do ano para você visitar aqui Atenas? Olha, se você estiver indo também para as ilhas gregas, o que é muito comum no caso dos brasileiros, você vai ter que vir para cá no verão, que as ilhas gregas são melhores, você aproveita mais delas, principalmente Mykonos, que tem muita praia, no verão. Então você vai ter que vir do fim de maio, ou junho, julho, agosto e setembro, até final de setembro, né? Entretanto, julho e agosto faz muito calor, principalmente aqui em Atenas, que é bem quente, né? Então, julho e agosto, isso aqui lota, né? Você vê, eu estou aqui em meados de outubro, está bem cheio, né? Você imagina em julho e agosto, fica muito mais cheio e muito mais quente, muito mais lotado, então sua experiência não é legal. Então, se você quiser fazer Atenas como parte de uma viagem pelas ilhas gregas, você vai ter que vir ou no verão ou nas bordas do verão, fim de maio, junho, setembro, quem sabe até início de outubro. Agora, se você vem apenas para Atenas, como uma viagem mais histórica, a meia estação europeia, abril, maio, setembro, outubro, final de outubro, talvez ainda possa ser uma época. É menos calor, talvez você já pegue uns dias nublados, mas você não tem tanta dependência do sol e do calor quanto você tem nas ilhas gregas. Existe quem passe pelo bosque e só veja lenha para a fogueira. Essa frase não é de nenhum filósofo grego, mas de um escritor russo, Leon Tolstói. E ela serve para explicar um pouco do que pode ser a sua visita aqui na Acrópole ou aqui na Grécia, né? Se você não vem aqui com algum fundamento histórico
né, se você não vem aqui com um bom guia que te explique todo o contexto mitológico, arqueológico, histórico por trás disso, isso aqui pode ser apenas um amontoado de pedras, né? Por isso que talvez muitas pessoas não gostem de museus, achem chato, né? Talvez porque muitas pessoas não gostem de arqueologia, de ruínas, porque vem apenas um monte de ruína, um monte de pedra empilhada. É apenas lenha e não é um bosque, né? Então, talvez para você poder usufruir o máximo da sua visita em Atenas, você começar a enxergar isso como um bosque, não como um monte de lenha para a fogueira, é importante que você venha aqui com uma agência especializada ou com um bom guia que possa te explicar o contexto histórico, possa te explicar tudo que está por trás disso, porque isso aqui é muito mais do que um monte de pedra velha empilhada em ruínas. Isso aqui é parte da história da civilização. Aqui tem cultura, aqui tem filosofia, aqui tem a origem da democracia, da polis, das grandes cidades e de como as sociedades do mundo se estruturaram como a gente conhece hoje. A perfeição estética e arquitetônica dessas construções que os atenienses fizeram é tão impressionante que até hoje ela é base para muitas das construções contemporâneas que a gente conhece. Talvez você já tenha visto alguma igreja, alguma associação, alguma instituição com forte inspiração nessas colunas, nessa construção que data de milênios atrás, ou mesmo o famoso prédio da Casa Branca nos Estados Unidos. É a partir do ano 404 a.C., né, que Atenas perde a guerra para os espartanos e, de certa forma, esse é um marco histórico a partir do qual, de certa forma, ela perde protagonismo da própria história. Mas se ela perde algum protagonismo de poder e político, ela não deixou de ter protagonismo cultural, de sabedoria e de produção de conhecimento. Acredita-se que durante 1000 anos que se seguiram a isso, ou seja, algo até como próximo do século VI depois de Cristo, Atenas ainda fosse o principal polo de transmissão e produção de conhecimento e de filosofia da humanidade, com suas famosas escolas filosóficas. É como se na época Atenas ainda fosse Harvard, MIT, ou seja, é como se aqui fossem os principais polos de produção de conhecimento filosófico e de ciências naturais da humanidade, mesmo 1000 anos após ela perder protagonismo político dos comandos da própria história. Atenas é considerada capital da Grécia apenas em 1834, onde era hoje Placa, onde era o bairro histórico de Placa, e eles não tinham nem 10.000 habitantes. Menos de 200 anos depois, aquela pequena Placa de alguns punhados de milhares de pessoas se transformou numa metrópole de 3 milhões de habitantes. Digamos que Atenas deu uma boa crescidinha nos últimos séculos. E esse aqui é o Estádio Olímpico, o estádio onde foram realizadas as primeiras Olimpíadas da Era Moderna em 1896. Eu falo Olimpíadas da Era Moderna porque as Olimpíadas foram inventadas pelos gregos na cidade de Olímpia, que fica a 360 quilômetros daqui. Aliás, o termo maratona é em homenagem a um soldado que correu 42 quilômetros para poder enviar a mensagem de um conflito iminente. Ele correu 42 quilômetros e depois morreu de exaustão. E é por isso que hoje a maratona que a gente conhece é uma corrida de 42 quilômetros. Esse estádio, obviamente, é recente, né? Ele é do século XIX. Ele foi construído com o objetivo específico de abrigar algumas das provas de atletismo da primeira Olimpíada da Era Moderna de 1896, mas hoje acontecem espetáculos musicais aqui. Então você pode ter a sorte, né, de repente, de estar aqui em Atenas e poder curtir o show da sua banda preferida, por exemplo. Então sempre olhe o calendário de eventos, que pode ser que esteja acontecendo algum tipo de evento musical, artístico aqui nesse estádio. Hoje eu vou almoçar aqui no Erato.
Pertinho da muvuquinha de lojas e restaurantes aqui, próximo de Plaka. E eu pedi um chicken souvlaki, que são esses espetinhos de frango, pita bread, que é esse pãozinho que parece sírio com páprica, batatas fritas e esse molho aí. E aí, tá gostando do vídeo? Atenas é realmente muito incrível. Agora diz uma coisinha, eu tô gravando esse vídeo na base do anti-inflamatório de garganta, porque eu tô quase sem voz e você não curtiu o vídeo ainda, não se inscreveu no canal, não compartilhou com aquela pessoa especial que gostaria de vir para Atenas com você? Então faça isso agora, antes que acabe minha voz, e continua aí, tem muito mais atrações aqui direto de Atenas. Shots of chill, my hollow more. They carry years, the mask get through. To build a dream for me. E aqui bem no coração de Atenas, a gente tem a Praça Sintagma, que aos finais de semana recebe uma multidão de jovens gregos e às vezes alguns tiozões turistas brasileiros também. O meu jantar hoje foi no Tissicás Kai Mermigas, muito bacana, preço justo e aqui pertinho da Praça Sintagma. É restaurante que você quer? Então toma. Que tal essa rua? É a lojinha que você quer? E essa é a Praça Sintagma. Se você estiver localizado, hospedado ao redor dela, ou nas proximidades dela, fique tranquilo que você está super bem localizado. Perto das atrações turísticas, perto de restaurante, perto de metrô, perto de tudo. E onde é melhor ficar aqui em Atenas? Se você vem a turismo, eu não tenho dúvida que o melhor local para você é o bairro de Plaka. É o bairro histórico da cidade, é o bairro que fica próximo aqui da Acrópole, fica próximo de museus, fica próximo de muitas atrações e tem uma animadíssima vida noturna. Aqui você tem restaurantes, tem bares, tem lojas e tem também uma grande oferta hoteleira. Então, embora a cidade seja grande, você encontre outras alternativas em outros bairros. Eu tenho certeza que se você ficar em Plaka, você vai estar muito bem localizado e perto de tudo o que você mais precisa. E aqui pertinho da Praça Sintagma, as pessoas se aglomeram para ver a troca da guarda, que acontece de 1 em 1 hora. Sim, não é Londres, mas também tem troca da guarda, olha só. Tá meio derrapando ali.
Tipo um crossfit em slow motion, entendeu? Um balé helênico. Eu acho que os gregos de 2.500 anos atrás eram mais espertinhos, me parece, viu? Mas tudo bem. Podia ser que nem o WhatsApp, né? Você tem velocidade 1.5, velocidade 2.0, né? É meio devagar esse negócio. Ah, aqui ele já é mais macho, ó. Pegou mal com a parada, mas tá fazendo balé do mesmo jeito, ó. Não adiantou nada. E a hora que você tiver zerado todas as atrações de Atenas, você pode fazer um passeio aqui nos arredores. Você pode, por exemplo, vir aqui no Cabo Sunion, que fica a 65 quilômetros do centro de Atenas, um pouco mais de 1 hora de carro, e visitar o templo do Poseidon. Aqui o Cabo Sunion, ele era um templo de adoração religiosa a um das duas mais importantes entidades divinas aqui de Atenas. Uma que é o Poseidon, que é o deus dos terremotos, dos mares, o deus da água, dos oceanos e dos cavalos, estranhamente, mas é, né, um deus temperamental, tempestuoso, agressivo, né? E outra é a deusa Ateneia, a deusa Atena, que deu o nome à cidade. Diz, inclusive, que o nome de Atenas deriva de um embate entre esses dois deuses, né? O deus Poseidon, que teria oferecido, pegou seu tridente, espetou na terra e teria oferecido a possibilidade de gerar água e também de criar cavalos. E a deusa Ateneia teria dado a possibilidade de criar a primeira oliva da cidade. Não é isso? Então, e os atenienses acabaram escolhendo a deusa Ateneia como sua patrona da cidade, né? Aqui a gente tem esse templo, que é do Poseidon, já não está mais tão bem preservado, né? E a gente tem logo abaixo um outro templo de adoração para a Atena, né? A Ateneia, mas ele se encontra em ruínas ainda mais precárias. Mas por que alguns templos atenienses, gregos, se encontram num estado de ruína tão avançado? São muitos fatores. O primeiro é o tempo, obviamente. São 2.500 anos. E, obviamente, que isso cobra um preço, né? A outra coisa é que alguns desses templos, eles são da época de mais ou menos 5 séculos antes de Cristo, quando Atenas começa a perder protagonismo político e começa a sofrer uma série de invasões. Uma dessas invasões, particularmente, foi a dos espartas, de 480 a.C., e eles devastaram, eles tinham uma rivalidade muito forte, eles devastaram, eles não apenas guerreavam, mas eles tinham também uma lógica de depredar, né, depredar os símbolos da cidade. Essa é uma das razões. A expansão do Império Romano trazendo o cristianismo, que na medida em que eles impõem à população o culto a outros deuses, né, no caso era o cristianismo, Jesus, né, gradativamente vai sendo mal visto você continuar cultuando os deuses de antigamente. A população gradativamente vai migrando sua religião, então já não davam tanta importância para esses templos religiosos que ficavam largados no tempo, assim, entendeu? Então pararam de ser visitados, caiu, não tinha mais manutenção, muita gente pegava isso daí para levar pedaço de pedra para fazer construção. Então e na época não tinha turismo, né? Então ninguém sabia a importância histórica, cultural, arquitetônica, mitológica que isso um dia iria ter. Bom, vindo aqui fazer esse passeio, a gente observa uma coisa interessante, é que Atenas tem praia, ou seja, nos arredores de Atenas, não ali no centrinho, evidentemente, mas alguns quilômetros para frente você percebe que tem toda uma costa na qual os atenienses frequentam, então existe praia lá. Agora, obviamente que essas praias não se comparam em fama nem em beleza, né, com as praias de Mykonos, por exemplo. E eu particularmente, sinceramente, acho que não faz muito sentido
você sair do Brasil, onde tem praias muito bacanas, para frequentar a praia aqui em Atenas. A menos que você seja muito curioso e tenha um período de estadia aqui particularmente prolongado, não acredito que justifique você ir para a praia aqui em Atenas, né? Mas saiba que existe. A Grécia é famosa, dentre outras coisas, pela sua mitologia, por ter sido capaz, né, ter sido um povoado, por ter sido uma civilização capaz de criar grandes mitos, né? E é interessante porque um historiador famoso, que é o israelense Yuval Harari, no seu livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, ele conta que o que nos tornou humanos e o que fez a gente, de certa forma, evoluir como espécie foi a capacidade de acreditar em mitos, né? A capacidade de acreditar em histórias, a capacidade de acreditar que existe algo que transcende, né, a vida, a materialidade, a carne e o osso, né? Então, até onde se sabe, as outras espécies animais não têm esse senso de transcendência. E muito disso, veja bem, a gente construiu pirâmides, construiu templos, construiu coisas grandiosas e acabou fazendo grandes descobertas justamente por conta de acreditar em seres, em divindades, seres mitológicos, entendeu? Então, assim, desde a antiguidade, a presença de uma mitologia, né, e da crença de entidades superiores fez a humanidade avançar, às vezes retroceder um pouco e de chegar e de contar a história de quem a gente é. Uma coisa interessante da arquitetura desses templos gregos, atenienses, é que a gente consegue perceber a antiguidade deles de acordo com a quantidade de colunas. O fato é que no começo as colunas serviam basicamente para poder suportar os tetos, né? E os mais antigos, eles construíam muitas colunas, porque basicamente eles tinham medo que aquilo caísse, né? Na medida em que os séculos foram passando, eles começaram a fazer cálculos e começaram a perceber que o teto conseguiria ser suportado, mesmo sem uma quantidade tão grande de colunas. Então, gradativamente, eles foram tirando um pouco da quantidade de colunas, a partir do momento em que eles percebem que é possível ter uma estrutura de sustentação sem tantas colunas. Falando em oferenda, acho que vão fazer alguma oferenda aqui pro Poseidon. Acho que é Iemanjá dos gregos, hein? Acho que vai rolar oferenda. Descobri agora. Poseidon é Iemanjá dos gregos, olha isso. Baixou o povo de branco aqui do nada. Olha isso. Olha isso. Alguém me explica. Piadinhas infames à parte, na realidade eu descobri que estava rolando um casamento aqui. Casamento grego, como você já deve ter visto num filme. Tô com uma fome danada. Se eu descobrir onde é essa festa e que todo mundo saiu de lá, eu vou lá e roubo uns salgadinhos ainda. Como serão os salgadinhos de festa grega, hein? E ali embaixo é o sítio arqueológico onde era da deusa Atenea. Se eu ainda tivesse de branco, ficava mais fácil invadir a festa, mas acho que vão perceber que eu de bermuda, camiseta preta, vão perceber que eu não sou daí. Todo mundo falando grego, francês. Olha lá, os canapézinhos, olha lá, canapés gregos. But
turismo é a segunda indústria mais importante da Grécia. Calcula-se que a Grécia receba 18 milhões de visitantes, o que é algo próximo a 3 vezes o que o Brasil recebe de turistas estrangeiros. A maior indústria, a maior atividade econômica dos gregos é a marina mercante, né? São os navios, os grandes armadores. Acredita-se que cerca de 30% dessa atividade mundial esteja na mão dos gregos. O bilionário Onassis, por exemplo, era grego. Eu estou aqui agora na Ágora Antiga. A Ágora Antiga era o centro da vida pública e social dos atenienses, 2.500 anos atrás, né? Era aqui que aconteciam as eleições, porque os atenienses foram os precursores da democracia. Já vou falar um pouco mais sobre isso. É aqui que aconteciam julgamentos públicos. Era aqui que aconteciam exercícios militares. Era aqui que aconteciam atividades esportivas, era aqui que aconteciam peças de teatro, aqui tinha comércio, ou seja, aqui tinham procissões religiosas, ou seja, toda a atividade civil, social, aqui da cidade de Atenas, era realizada aqui, nessa Ágora Antiga. Dos sítios arqueológicos que estão incluídos naquele pacote de 30 euros, que inclui a Acrópole e mais 6 atrações, alguns deles eu preciso dizer que são só ruínas mesmo, então são visualmente talvez pouco interessantes, né? Mas esse aqui, a Ágora Antiga, ela tem um pouco mais de... tem uma área ajardinada, tem algumas colunas, né? Então você consegue ter um pouco mais da noção, ou passeando por esses bulevares, sobretudo se você tiver com alguém que possa te explicar adequadamente, né? Talvez você consiga se abstrair e ter um pouquinho do gostinho do que talvez fosse, né, a Grécia clássica, a Atenas clássica de 2000 anos atrás. E ali a gente tem uma sala de jovens alemães aprendendo sobre a Grécia Antiga. Enquanto isso, você com preguiça de ler livro, né? Esses jovens alemães vão disputar emprego com você em algum lugar do mundo. Idosos alemães de 2,45 m, aprendendo sobre cultura grega, enquanto você só quer ficar em lojinhas. E esse aqui é o templo de Hephaistos, construído entre os anos de 460 e 415 a.C. e provavelmente um dos mais belos edifícios e bem preservados da era grega. Dois 2.500 anos está aí de pé. E aí você constrói uma casa, não dá nem 2.500 dias, já está cheio de rachadura e caindo. A democracia ateniense era um projeto não só revolucionário, quanto muito doido, radical também, né? Porque ela previa que tudo poderia ser objeto de discussão, de votação pública, da realização de festas à condenação de criminosos, né? Parece estranho, mas a gente tem um pouco isso hoje, né? Por exemplo, os crimes contra a vida no Brasil, homicídios, por exemplo, eles são necessariamente julgados pela sociedade e não pelo juiz, né? Não sei se você sabe, mas toda vez que alguém tira a vida de alguém, não é o juiz que decide, é o tribunal do júri, que basicamente é um conjunto de pessoas normais, entre aspas, da população, sorteadas, e o juiz apenas direciona as pessoas para elas mesmas julgarem, né? E hoje em dia você vê, é difícil fazer votação até do condomínio, porque ninguém quer participar, né? Você imagina, naquela época, você empreender uma empreitada radical como desenvolver um projeto de democracia. Algumas pessoas, inclusive,
eram um bocado contras ao conceito de democracia e de opinião pública, como o filósofo Sócrates, né? O filósofo Sócrates falava que opinião é uma coisa um bocado vaga e que você não poderia discutir e julgar matérias complexas ou relevantes, dando o mesmo peso para uma pessoa sábia ou que tinha algum conhecimento da matéria e pessoas absolutamente leigas que não tinham nenhum conhecimento da matéria e que poderiam ser certamente manipuladas, né, ou manipuláveis por pessoas com mais poder persuasivo. E não por acaso a época do Sócrates é a época também dos sofistas, né? Pessoas ou profissionais que supostamente te ensinariam qualquer matéria e ensinariam você, através da lógica, da argumentação e da retórica, vencer um debate. Stoa de Átalos, esse local que eu estou agora, foi construído a partir de 159 a.C. Era um local no qual os atenienses podiam caminhar, conversar e fazer compras. Era um local também em que eles podiam filosofar, discutir ideias. É de Stoa que surge a palavra estoicismo, ou seja, os estoicos não era exatamente o nome da filosofia, não é o nome desse conceito, dessa linha de pensamento. Estoico vem dos locais onde eles se reuniam, que eram essas estoas. Esse é um exemplo de estoa, ela tem 20 por 120 metros. Os gregos eram grandes pensadores. Mas não dá para ser grande em tudo, não é mesmo? Bom, em quanto tempo ficar aqui em Atenas? Tem dois jeitos de você curtir Atenas. O primeiro é o jeito miojo lamen, rapidinho, 3 minutos. Muitos brasileiros fazem isso, utilizam Atenas apenas como uma escala estratégica no caminho para as ilhas gregas ou por algum cruzeiro marítimo, né? Então ficam aqui uma noite e acabam fazendo apenas a Acrópole, tiram um monte de fotinha para o Instagram e encerra a sua visita com meio-dia ou com apenas um dia aqui na cidade, né? É uma opção, né? Cada um decide o que é melhor para você, mas existe também o jeito combo, o jeito completo, o jeito gastronômico de você curtir Atenas, ficando 3 dias, 4 dias, visitando seus inúmeros museus, mergulhando a fundo na riquíssima história dessa cidade, que é o berço da civilização, né? Então, se você for desse tipo, ou visitando as cidades vizinhas, as ilhas vizinhas, né? Então você tem 2 modos de curtir Atenas. Se você não é muito fã de arqueologia, de história, de mitologia, talvez você possa fazer Atenas do jeito miojo lamen, né? 3 minutos, né? Vem aqui, tira foto e está tudo certo. Mas se você é um apreciador de história, de arte, de cultura, de mitologia, Atenas talvez mereça então um pouquinho mais do seu tempo de viagem. E aqui, pertinho da Praça Sintagma, a gente tem o Jardim Nacional de Atenas. É um espaço gratuito, público, mas originalmente ele foi projetado para ser o jardim do rei e das rainhas aqui da Grécia. Hoje é um espaço livre, pertinho aqui da área da Sintagma, pertinho do centro histórico, que você pode aproveitar gratuitamente. Aliás, vale a pergunta, né? Qual é o melhor meio de locomoção aqui em Atenas? É o seu pé, é um tênis confortável. Desde que você esteja bem localizado aqui na região da Praça Sintagma, né, ou da região histórica de Placa, quase todas as atrações estarão em distâncias caminháveis
Não quer dizer que será uma caminhada curta, mas quase todas em caminhadas de 10, 12, 13 minutos, né, no máximo, né? Então, assim, tirando a Acrópole, que é uma parte mais alta, então talvez, dependendo do seu hotel, estiver perto da Praça Sintagma, você leve cerca de 20 minutos para chegar lá, mas está quase tudo numa distância bastante caminhável. Tem metrô por perto, né? Mas eu não tenho dúvidas que o melhor meio de locomoção para você, se você conseguir se hospedar na região da Sintagma ou de Plaka, é você passear a pé, é a melhor forma de você explorar e conhecer Atenas. Mas se você tiver preguiça de vir a pé, você pode alugar esses patinetes aí, elétricos, tá vendo? Você pode, tem também tours de bike que são organizados para cá. Então, se tiver com preguiça de vir a pé e não quiser pegar táxi, você pode vir nesses patinetes aí, tá vendo? Ó? E esse aqui é o Zapeion. Segundo a teoria Miojo Lamen, Atenas não tem nada que justifique mais do que algumas horas aqui na cidade. Eu espero que eu esteja mostrando para você que sim, é possível aproveitar muito mais de Atenas se você estiver disposto a caminhar e se você gostar dos tipos de passeios que eu estou mostrando aqui para você. Abra sua mente. E olha só que bacana, hein? Os jardins que eram dos reis gregos agora virou do povo. É a democracia ateniense, dando frutos 2.500 anos depois, até para os brasileiros. Monastirique, que é o bairro que a gente está agora, é um bairro cheio de lojinhas, um mercado de pulgas, cheio de artesanato, de bugiganga, um pouco árabe. Então tenho certeza que você vai gostar dessa mistura multiétnica que caracteriza aqui esse bairro. E de novo, super perto de Plaka, mais ou menos perto da Praça Sintagma. Ou seja, o legal de Atenas é que a maioria das atrações estão concentradas num eixo relativamente pequeno que você consegue fazer quase todo ele a pé. Andando por essas ruínas parece que você está num souk de algum país árabe, mas isso não é fortuito, né? Porque ao longo dos séculos a Grécia foi invadida, foi dominada por muitos outros povos, inclusive os turco-otomanos. E essa praça aqui, Monastirique vem de monastério, né? Ela é um excelente exemplo da diversidade multicultural que se transformou a Grécia ao longo dos séculos. A gente tem ali atrás uma espécie de mesquita, que hoje virou o Museu Moderno da Cultura Grega, e a gente tem aqui uma estrutura em estilo arquitetônico bizantino. E aqui essa praça é super animada, cheia de vendedores, e ao redor dela você tem um monte de lojinha e um mercado de pulgas também. E qual é a religião dos gregos? Os gregos são cristãos, mas predominantemente, quase hegemonicamente, ortodoxos. Então, acredita-se que 98% da população grega seja de religião cristã ortodoxa. E nessa área aqui de Monastirique, Atenas fica muito parecida com os países árabes. E bem aqui, quase aos pés da Acrópole, a gente tem a Biblioteca de Adriano, bem aqui no bairro de Plaka, pertinho do mercado de pulgas.
Para entrar aqui você precisa pagar 6 euros na alta temporada, 3 euros no inverno, na baixa temporada. Mas se você comprar o combo da Acrópole, que inclui outros ingressos, sai um pouco mais caro a Acrópole, mas você ganha o direito a fazer outros sítios arqueológicos e outros museus aqui da cidade. Bom, em termos arquitetônicos, sobrou muito pouco aqui da biblioteca de Adriano. A gente vê aqui só ruína mesmo, não há muito o que ser visto do ponto de vista de estrutura, né? Mas vale o registro, né? A gente tinha aí os dois povos que meio que competiam, né? Os atenienses e os espartanos, né? O povo de Esparta, que era muito mais numeroso, muito mais poderoso. E Esparta sempre teve uma ênfase muito grande, os espartanos, na ciência bélica, na guerra, no exército, sempre foram muito militarizados, né? Enquanto aqui, os atenienses, eles davam todo um valor para a cultura, para a arte, para a filosofia, para a poesia, para o conhecimento. Então não é de se espantar que a gente tivesse aqui como um grande símbolo aqui da cidade, uma biblioteca. Aliás, eu estive em Alexandria, no Egito, né? E Alexandria é uma cidade cujo nome homenageia Alexandre o Grande, que era da Macedônia, né? E o que acontece? Eles tinham um plano ambicioso de ser meio que assim o maior repositório de conhecimento da humanidade na época. Então ali era um importante porto comercial e todo viajante que passava por lá e que tivesse algum livro, eles pegavam o livro, emprestavam, sequestravam temporariamente, faziam uma cópia desse livro, deixavam uma cópia lá na biblioteca e só depois liberava o livro. Ou seja, era uma ambição de catalogar o conhecimento da humanidade, sabe? Conhecimento de tudo, de ciência, de arte, de medicina, né? Então é incrível que esses povos conseguiram, mas muito do que eles conseguiram foi pelo apreço ao conhecimento, pelo apreço à arte. E muito do conhecimento que eles adquiriram foi observando a natureza, né? Como eles viam que a natureza era uma forma perfeita, ela tinha um funcionamento perfeito, então muitas das regras matemáticas, arquitetônicas, estruturais que eles criavam ou elaboravam vinha a partir da observação do mundo, né? E da natureza, que segundo muitos deles era a manifestação maior da perfeição. Churrasquinho no mais autêntico estilo grego, no Meet the Greek. Uma coisa legal aqui desse bairro de Placa é que quando a noite cai, ou mesmo quando a tarde cai, os restaurantes colocam as mesinhas aqui nas calçadas, nas praças, e a cidade adquire um ar muito festivo. As pessoas ficam tomando vinho, tomando cerveja, batendo papo, conversando, o sol se colocando. Então aqui é uma cidade que respira um certo ar festivo, um certo ar de cultuar as amizades, bate-papo, mesinha na mesa, comida, boa gastronomia e bons vinhos também. E agora eu vou ver o pôr do sol do alto de uma colina, mas para chegar no alto de uma colina, você precisa subir no alto de uma colina. Vamos lá. E aonde quer que você olhe, ela está lá. A cidade alta de Acrópole, pleonasmo. No final da tarde, o programa é subir aqui no Morro Areópagos e curtir o pôr do sol aos pés da Acrópole. Só tome cuidado porque o terreno é bastante regular e as pedras são um bocado escorregadias.
você fica imaginando o tipo de cidade que os atenienses conseguiram erguer 2000 anos atrás. Imagina o assombramento de quem vinha de pequenos vilarejos e encontrava um templo como esse aqui da Acrópole. E todo o desenvolvimento cultural, arquitetônico, intelectual que os atenienses foram capazes de desenvolver. E hoje eu vou jantar aqui no ultra colorido e florido Tatsa, que fica aqui bem no centrinho de Atenas. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. And addio tria, let's go. Bring me around to California. Eu pedi um linguine com camarões, 16 euros o prato individual. Chegou o prato que eu pedi, um linguine de camarão, 16 euros. O Museu de Atenas é um excelente complemento para a sua visita do Partenon e da Acrópole, porque aqui a gente tem peças originais que estavam na Acrópole, a gente tem réplicas, tem miniaturas, então aqui você consegue ver muitas das peças e adornos que estavam decorando os templos da Acrópole. A entrada custa 15 euros. Toda essa faixa de mármore estava ricamente adornando o Partenon. Hoje, elas aqui no museu, novo museu de Atenas, aqui a gente está vendo uma réplica. E os originais estão na onde? Estão em Londres. Aqui em Atenas ficou apenas essa parte aqui, que você vê mais escura, são originais. Todo o resto está em Londres. Isso é motivo de briga entre os dois países, claro. Calcula-se que decorando o Partenon haviam pelo menos 600 figuras, 400 de humanos e 200 de animais. Representar humanos não era uma coisa muito comum na época, mas acredita-se que os atenienses estavam querendo celebrar o triunfo da cidade sobre Esparta. E olha que legal, olha a perfeição dessa peça esculpida na pedra, olha só, e você consegue ver sobre o vestido da deusa da vitória, aqui alguma transparência, é o nível de perfeição da arte grega. Se você vai passar por Atenas e também pelas ilhas gregas, você precisa saber que, de um modo geral, os preços de souvenirs, de lembrancinha, chaveirinho, boné, costuma ser muito mais barato aqui em Atenas do que nas ilhas gregas. Claro, se você achar algum objeto muito típico das ilhas gregas, né, de Mykonos, ou de Santorini, ou de Creta, você vai ter que comprar lá. Mas, de um modo geral, comparando as mesmas coisas, o preço aqui em Atenas costuma ser bem mais competitivo e barato do que eu encontrei lá em Mykonos e do que eu encontrei em Santorini. Ó, tem bolsinhas de 1 euro, chaveirinhos de 1 euro, coisa que em Santorini, em Mykonos seria muito difícil de achar, e uns mais carinhos também. E essa aqui, a Bretos, é a destilaria mais antiga de Atenas, desde 1909. O visual interno é incrível. E aqui chegou a minha comida vietnamita, chicken teriyaki, é um frango com molho teriyaki e arroz. E essa aqui é a Ágora Romana. É um dos monumentos que você pode entrar com combo. Tá vendo? Você paga ali na Acrópolis 20 euros, mas você pode pagar 30 euros e visitar essas 7 atrações. Vale a pena apenas
se você tiver interesse em visitar outros sítios arqueológicos. Se você quer ir na Acrópole, tirar fotinha e ir embora, não vale a pena o combo. E aqui a gente tem uma ilustração de como era a Atenas antiga. E essa parte mais vermelhinha aqui na parte superior do seu vídeo é exatamente essa ágora romana que a gente está aqui agora. Essa aqui é a Ágora Romana. A Ágora Romana foi construída entre os anos de 19 e 11 a.C., ou seja, apenas um pouquinho antes da era cristã. Só que servia esse local, tinha um jardim enorme, era um retângulo de mais de 100 metros de lado e ele servia para abrigar atividades comerciais, porque a antiga Ágora já estava totalmente tomada por prédios maiores e não tinha mais espaço para atividade comercial. Então aqui se abrigava ao redor dessa praça diversas lojas, era como se fosse um shopping center da Atenas, né? Tem uma passagem curiosa de Sócrates, não dessa época, né, mas da época dele, né, em que numa área comercial de Atenas, ele vai passando pelas lojas, pelos vendedores e diz assim: vejam só, mas vejam só quantas mercadorias, quantas coisas existem no mundo das quais eu não preciso para viver. Era um pouco do pensamento estoico e filosófico do famoso Sócrates. E essa aqui é a Catedral de Atenas, a Catedral da Virgem da Anunciação. Eu estou agora aqui em Olimpeion, que é o templo do Zeus, o deus olímpico, Zeus olímpico. Ele também faz parte daquele pacote de atrações de 30 euros que eu falei. Então estou aproveitando cada uma dessas entradas aqui, né? Bom, isso aqui originalmente tinha um templo que foi completado pelo imperador Adriano. Ele é de 131 depois de Cristo e ele literalmente levou séculos e séculos para ser construído, uma obra que estava sempre sendo adiada, parecido com a obra pública brasileira, sabe? Né? E aqui tinha aquele que foi o maior prédio, né? A maior construção da sua época, com 104 colunas. Dessas 104, hoje só sobraram 16. Olha que humilhação. Se Zeus está sem prestígio assim, imagina o templo dos plebeus, o que deve ter sobrado? Nada. E aqui estão as colunas que sobraram do templo de Zeus Olímpico, Olimpeion. E lá ao fundo, a sempre imponente, onipresente Acrópole. Por isso que é importante você estar aqui no placa, você está meio que perto de tudo. Bom, já que eu estava aqui do lado mesmo no Jardim Nacional de Atenas, acabei vindo, mas não sobrou muito nada disso aqui não, viu? São só algumas ruínas mesmo. Então, no caso específico aqui do templo de Zeus, não há muito o que ser visto, né? Porque de fato pode ter sido um prédio muito imponente, mas sobrou pouco ou quase nada, e o pouco que sobrou ainda está ali nos andaimes de restauração, então a vista está um bocado prejudicada. Ali o Arco de Adriano.
isso aí, o vídeo de Atenas está acabando, mas a viagem nunca termina. Ela continua aqui no nosso canal, mas para isso você não pode deixar de se inscrever e de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa mais do que especial que você gostaria de trazer aqui para Atenas com você. Um abraço infinito direto de Atenas, na Grécia, e até o próximo vídeo. Tchau!